Olá, queridas alunas da FEMAF do curso de Serviço Social. Estamos juntos para o nosso último encontro da disciplina de Estado, Sociedade e Movimentos Sociais. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de lembrá-las que, sendo o nosso último encontro hoje, não deixem para entregar tanto a atividade de hoje quanto as outras atividades, se alguém estiver devendo, não deixem de entregar o mais breve possível, porque vocês são sabedoras que próximo fim de semana vocês iniciam uma outra disciplina com outro professor e eu preciso entregar todas as notas para a instituição, fazer todas as atividades burocráticas do professor. Então vamos combinar dessa forma, de preferência que vocês possam entregar essa atividade de hoje, ainda hoje, porque isso facilita muito para vocês e tanto para mim essa entrega das notas. Mas se porventura você não puder entregar ainda hoje, não deixe de entregar até quarta-feira. Qualquer problema, não hesite em me contatar. Então vamos juntos dar início à nossa disciplina. Dentro da ementa que nós tratamos lá no início, no nosso primeiro encontro, uma das últimas temáticas que iríamos discutir era sobre projetos sociais, que esses projetos sociais eles fazem parte tanto do Estado, tanto da sociedade e muitas vezes dentro dos movimentos sociais também existem essa parte mais social. Então, esses projetos sociais, eles têm um caráter, muitas vezes, de voluntariado. Então, quando se fala em projeto social, muitas vezes você realiza sem ganhar nada. Mas nós vamos ver que, às vezes, esses projetos sociais, eles angariam muitos recursos, muito dinheiro e até mesmo do poder público. Então, nós vamos discutir um pouco sobre esses projetos sociais. De início, eu gostaria de apresentar para vocês que todos esses projetos sociais eles são regidos por uma lei, que está bem aqui embaixo no nosso slide, que é a Lei 13.204, de 2015. Então, essa lei, ela que trata de todos esses projetos sociais, principalmente dessa questão de regime jurídico, parcerias voluntárias, que envolvem ou não a transferência de recurso público e que trata esses projetos sociais sempre em um regime de cooperação, ou seja, de uma ajuda mútua, que pode ser dentro da sociedade ou pode ser dentro do Estado, entre os diversos setores. Então, o que é que vem a ser um projeto social? O que às vezes esse projeto social ele gera dúvida na cabeça das pessoas. Esse projeto social ele é um trabalho que ele é desenvolvido sem fins lucrativos e que busca um desenvolvimento social, econômico ou cultural de uma dada comunidade ou grupo de indivíduos. Então, vejam bem que os projetos sociais eles têm essa característica de voluntariado, sem fins lucrativos. Então, os projetos sociais eles não são voltados para a riqueza, não são voltados para o capitalismo, para o enriquecimento. Os projetos sociais, eles muitas vezes são desenvolvidos para buscar uma melhora da sociedade, uma melhora daquela comunidade onde você está inserido e que muitas vezes esses projetos sociais eles são de iniciativas do que nós chamamos de OSC, que são as organizações da sociedade civil. Por exemplo, um grupo de mães pode desenvolver um projeto social ali no bairro, associação de moradores. São inúmeros exemplos de organização dessa sociedade civil que podem desenvolver um projeto social. Vocês do curso de Serviço Social, vocês muito bem poderiam se juntar e organizar um projeto social voltado para a comunidade de vocês em Coroatá. Então, esses projetos sociais, eles são de iniciativa da sociedade civil, que muitas vezes eles não precisam de tantos recursos para serem executados.
muitas vezes somente a mão de obra das pessoas que estão ali inseridas dentro daquele projeto social é suficiente. Então, existem inúmeros projetos sociais em que eu vou exemplificar mais na frente para vocês, mas inúmeros que vocês conhecem bem, passam toda hora na televisão. Então, por exemplo, o Criança Esperança é um projeto social a nível brasileiro que envolve angariar recursos através da televisão, através de doação, e que essas doações elas são revertidas a inúmeros projetos dentro dos estados, dentro das cidades, voltados principalmente para as crianças carentes, com projetos de música, de esporte, de educação, enfim, de uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas. E que esses projetos sociais, eles exigem, na sua grande maioria, a presença de um profissional do serviço social, porque é ele que deve organizar, deve gerenciar aqueles projetos e dar um olhar técnico, dar um olhar de um profissional. Mas nós sabemos que nem sempre esses projetos sociais eles possuem um profissional dessa área de serviço social. Muitas vezes esses projetos sociais eles são desenvolvidos por pessoas comuns. Então, e que muitas vezes não reconhecem as leis, não sabem como esses projetos são gerenciados. Então, daí a importância da presença de vocês dentro desses projetos sociais. Ah, professor, mas eu não vou ganhar nada com isso. Existem projetos, como por exemplo esse Criança Esperança que eu falei para vocês, em que os profissionais eles são remunerados. Existe uma remuneração para algumas pessoas, mas que na sua essência, a maioria das pessoas elas fazem esses trabalhos de uma forma voluntária. Um outro exemplo que acontece todos os anos é o Ação Global. O Ação Global é um dia em que é oferecido serviços médicos, serviços de lazer, de entretenimento, de beleza, enfim, é um dia em que quase todos os profissionais eles doam um pouco do seu tempo para a melhoria ali da comunidade. Então é uma ação que é desenvolvida em todo o Brasil em um dia específico. Bom, então esse projeto social, a principal característica dele é essa ferramenta de desenvolvimento social sem fins lucrativos. Bom, o que vem a ser essas organizações da sociedade civil? Como eu já falei para vocês, essa OSC, elas são comumente denominadas de terceiro setor. Então, essas organizações, elas são divididas em 3 camadas. Vem ali o Estado, que vai administrar os serviços, os bens públicos, como nós já discutimos nas 2 primeiras aulas. Depois vem a iniciativa privada, que são as empresas que visam o lucro, o capitalismo, que tudo nós também já discutimos nos mínimos detalhes. E depois vem a organização da sociedade civil, em que ela tem essa característica de uma estrutura própria e não governamental, ou seja, ela não é ligada nem ao governo e nem às iniciativas privadas, mas muitas vezes elas recebem ajuda, aí elas já passam a ter uma ligação. Então, não necessariamente essas organizações da sociedade civil, elas não vão estar ligadas ao governo. Em alguns casos, sim, elas estão ligadas. E que elas visam o desenvolvimento de um objetivo comum para prestar assistência para aquelas pessoas que fazem parte da comunidade e que muitas vezes essa assistência ela é feita de uma forma que nós chamamos que são os projetos sociais. Então, vejam bem que essas organizações da sociedade civil elas estão muito ligadas ao desenvolvimento desses projetos sociais. Que esses projetos sociais, quando eles têm ajuda do governo, quando eles têm ajuda de uma iniciativa privada, eles precisam prestar conta do que foi gasto, do que foi investido, para que não haja um mau uso desse dinheiro.
Então é necessário que, mesmo sendo um projeto social, ele esteja amparado por uma lei e que ele seja alvo de fiscalização, porque nós sabemos que dentro do nosso país a corrupção ela vem crescendo muito. Então esses projetos sociais muitas vezes são alvos de investigação da polícia por conta desses desvios, mas enfim, esse não é o foco da nossa discussão, essa questão da má aplicabilidade dos recursos dentro dos projetos. O que nós estamos discutindo hoje é como esses projetos são estruturados e o que são eles e suas características. Então, esses projetos, eles são muitas vezes desenvolvidos pela organização da sociedade civil. Professor, mas eu já vi uma empresa aqui em Coroatá em que ela tem um projeto social. Isso pode? Pode. Nós vamos ver mais na frente aqui, até nos slides, que muitas vezes as empresas privadas, elas fazem projetos sociais querendo algo em troca, em que eu não estou aqui para criticar nenhuma empresa, mas a maioria delas usa esses projetos sociais como um abatimento dos impostos. Então eles fazem um projeto social em benefício da comunidade, mas essas empresas estão recebendo algo em troca, e algo muito bom, que é a isenção de muitos impostos. Então, quando uma empresa privada ela organiza um projeto social, ela deixa de pagar muitos impostos e é algo muito bom para ela. Então é uma troca até justa, em que eu não sou contra uma empresa privada organizar um projeto social e ela ter uma isenção de imposto. Não sou contra, mas esses projetos sociais de empresas privadas, eles precisam ser fiscalizados, eles precisam ter um profissional de assistência social ali dentro. Então, vocês do serviço social precisam estar inseridos dentro desses projetos, gerenciando, organizando, dando um parecer técnico. Bom, esses projetos sociais, eles surgem dentro aí da sociedade como um paliativo para aliviar a miséria, para aliviar a carência de uma população que muitas vezes sofre sem poder contar com a assistência social do Estado. Então, esses projetos sociais, muitas vezes eles são feitos naquela comunidade carente, em que o Estado, às vezes, esquece aquela comunidade e, muitas vezes, alguma pessoa ou algum grupo em que tem uma condição de vida um pouco melhor e observando todas essas características da comunidade, passa a oferecer um serviço de forma gratuita, de uma forma assistencialista, em que isso nada mais é do que um paliativo. Por que eu coloquei dentro do slide aí que é um paliativo? Porque muitas vezes essa assistência ela não acontece todos os dias, por exemplo. Às vezes ela é realizada de uma forma pontual, em um certo dia do ano, em que isso não venha resolver os problemas daquela comunidade, mas que não deixa de ser uma ajuda extremamente válida. Então, essas iniciativas elas acabam preenchendo esse vazio que é deixado pelo poder público e oferecem uma possibilidade de um melhor desenvolvimento social, econômico, daquela parcela da população que é esquecida pelo poder público. Então, esses projetos sociais, eles visam melhorar muito a comunidade em que você está inserido. Aqui eu vou deixar um exemplo de alguns projetos sociais que eu participo como voluntário. Existe um projeto aqui chamado de Atletas de Futuro, em que a gente oferece o esporte como uma ferramenta de inclusão social dentro de uma comunidade carente, em que os alunos vão lá, fazem o esporte, ocupam o seu tempo, e esse esporte ele é visto como uma ferramenta de transformação social. Então é a forma que nós podemos contribuir para uma melhor qualidade de vida dessas pessoas. Então, vocês podem criar um projeto social, se vocês tiverem disponibilidade de tempo.
é algo extremamente gratificante, em que você se doa, você está ali voluntariamente, por prazer, você não é obrigado a estar. Então é algo extremamente relevante para a sociedade, é algo extremamente importante e que existem inúmeras ONGs também que realizam esses trabalhos, esses projetos sociais. Aqui eu vou dar um exemplo também da Plan. A Plan, ela não está inserida dentro de Coroatá de uma forma fixa, de uma forma física, mas ela tem projetos que muitas vezes aparecem dentro dessa comunidade de vocês, em que ela visa o desenvolvimento de crianças, de adolescentes em situação de risco e principalmente as meninas. Então, esses projetos sociais, eles visam essa ajuda, eles visam essa possibilidade de desenvolvimento, tanto econômico quanto social dessa parcela. Esses projetos sociais, atualmente, é comum, como eu falei para vocês já há alguns minutos atrás, que as empresas elas invistam parte do seu lucro, parte do seu capital e da sua estrutura dentro dessa promoção de um projeto social. Como eu falei para vocês, esses projetos sociais dentro dessas empresas, eles visam esse abatimento de impostos, visam um retorno para a empresa. Então, não é simplesmente a empresa realizar o projeto social. Existem algumas que fazem de uma forma voluntária também, mas a maioria delas visa esse abatimento de impostos. No Brasil, esses projetos sociais, eles podem receber ajuda do governo, podem receber dinheiro do governo, não existe impedimento nenhum para isso. O que acontece por meio de um edital, que atualmente são chamados de Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Incentivo ao Esporte, em que inúmeras empresas patrocinam a cultura, patrocinam o esporte e elas têm um abatimento de impostos da mesma forma. E também na parte de educação. Um exemplo muito claro é a Fundação Bradesco, que oferece inúmeras escolas espalhadas pelo Brasil, escolas de extrema qualidade, de muitos bons resultados e que dentro das cidades onde essas escolas da Fundação Bradesco existem, a procura é muito grande. Existe também o serviço social do comércio, que é o SESC, que oferece serviços parecidos, o serviço social da indústria, que é o SESI. Então, são inúmeros exemplos que estão dentro da nossa sociedade e que fazem parte, muitas vezes, da nossa realidade. E que, infelizmente, nós não vemos isso tanto nas nossas cidades menores, em que as empresas também não detêm de grandes recursos para fazer isso. Então, a gente vê de uma forma um pouco mais tímida. Além de contar com esse capital privado, esse dinheiro que é exclusivo das empresas, elas também podem receber doação tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Pessoa física é eu, você, todos nós que não temos empresa. E pessoas jurídicas são aquelas pessoas que detêm o CNPJ, são as empresas, são a maior parte ali formadas por grandes empresários. Então, esses projetos sociais, eles podem ser financiados pelo governo. Só que, quando eles são financiados pelo governo, eles precisam ser fiscalizados para que não haja desvio de recurso público e outros problemas que sempre acontecem no nosso país. Como eu falei para vocês, um grande exemplo é o Criança Esperança, que todo mundo conhece, e um outro, um pouco menos conhecido no nosso país, que é o Médicos Sem Fronteira, que é uma organização francesa em que visa uma ajuda humanitária em todo o planeta, levando serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de assistência para inúmeras populações carentes em situação de guerra,
Então, é um projeto muito importante no mundo, em que já ganhou inúmeros prêmios por conta dessa ajuda humanitária e que leva uma ajuda extremamente importante, que é a ajuda médica dentro da nossa sociedade, pois nós sabemos que essa assistência hospitalar é muito deficiente, tanto no Brasil quanto em inúmeros países do mundo. Então aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, mas que existem outros inúmeros. Comumente, nós costumamos confundir projeto social com política social, com política pública. O que vem ser a política pública? A política pública é aquela assistência que é organizada pelo Estado e que muitas vezes ela é um direito do cidadão. E essas políticas públicas, elas são transformadas em programas, são transformadas em algo que é materializado dentro da nossa sociedade. Por exemplo, o ProUni, que vem a ser um sistema de cotas para democratizar o ensino superior. Então, bolsas que são dadas à comunidade como uma forma de inserção das pessoas dentro do ensino superior. Uma outra política pública é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma ação, uma política do Estado para democratizar o acesso à saúde. Então, nem todo mundo pode pagar por médico, por assistência hospitalar. Então, o governo criou esse sistema, que é o SUS, que visa levar a saúde e visa levar essa assistência médica para toda a população. Só que nós sabemos dos problemas, mas que não é o foco da gente discutir isso hoje. Um outro exemplo nessa parte de medicina é o Programa de Saúde da Família, em que visa aproximar o serviço médico das pessoas, onde os médicos vão até a casa das pessoas, fazer levantamentos de saúde, fazer tratamentos, mas que nós sabemos também que existem inúmeras deficiências que talvez alguns de vocês nunca tiveram a visita de um desses médicos em casa, mas que é um outro programa também bastante importante. Além do programa dos agentes comunitários de saúde, aleitamento materno, programas de vacinação, e que todos esses programas eles visam essa assistência na parte de saúde, além de um outro fator que é reduzir a mortalidade infantil, pois no nosso país existe um número muito grande de bebês que vêm a óbito por conta de problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma bem simples. Além desses programas, existe o Minha Casa Minha Vida, que esse é bem mais conhecido de todos nós, em que ele visa financiar casas, tanto na área rural ou urbana para pessoas carentes, mas nós sabemos também que existem pessoas que não precisam desses programas e que fazem uso tirando o direito daquela população que realmente precisa. E um outro que é sem dúvidas um dos mais importantes do governo, que é o Bolsa Família, que é alvo de inúmeras críticas, mas que também não é o foco nosso tecer críticas ou elogios. Eu digo que ele é extremamente importante porque ele é um programa de transferência de renda para as pessoas em situação de pobreza extrema. Então, é uma forma de inserção social dessas pessoas no mundo econômico. Dá um poder de compra, um poder aquisitivo, só que nós também sabemos que muitas vezes esse dinheiro é mal aplicado, é gasto com coisas desnecessárias, em que esses programas eles poderiam ser bem melhor se eles fossem fiscalizados com eficiência, se eles fossem realmente feitos de uma forma organizada, mas, enfim, são políticas públicas que vêm a tentar também proporcionar uma assistência à população. Um outro exemplo que eu não coloquei aí no slide, mas que faz parte agora da nossa realidade, é o programa de transferência de renda, que é o auxílio emergencial, em que visa
dá aí R$ 600 para algumas pessoas, 1.200 para outras, em que visa amenizar esse problema que surgiu com a pandemia, o desemprego, e que é outro programa extremamente importante dentro dessas políticas públicas. Então, eu espero que tenha ficado já pelo menos um pouco mais claro essa diferença entre uma política pública e um projeto social. A política pública ela é feita pelo Estado e o projeto social ele pode ser organizado por uma organização da sociedade civil, por qualquer pessoa, em que esses projetos sociais eles visam também essa parte de assistência a essas populações desamparadas. Essas políticas públicas dentro da área de vocês, elas são materializadas, elas são vistas de uma forma muito clara em alguns setores, em que essa assistência social, ela também é uma política pública, é um direito de todo cidadão em que dela necessitar. Essa assistência social ela é organizada por um sistema único de assistência social, que vocês são sabedoras bem mais do que eu, e que essa assistência ela é chamada de SUAS. Seu objetivo principal é garantir a proteção social dos cidadãos. Então, é materializada ali no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, o Centro POP, o Centro Dia, as unidades de acolhimento. Então, são exemplos muito claros de políticas de assistência social para as pessoas carentes, para as pessoas de rua, para as pessoas que não têm uma casa, como, por exemplo, as unidades de acolhimento, em que visa oferecer um local para que as pessoas possam se abrigar. Então, são assistências que são extremamente importantes para garantir o direito à cidadania de todas as pessoas e que todos esses direitos eles são, dentro dessa política nacional de assistência social, eles são considerados uma seguridade social, em que essa seguridade social ela é dividida em saúde, que nós já vimos aí essa parte de assistência médica, essa parte de assistência em enfermagem, o SUS, o aleitamento materno. Essa seguridade social ela também é dividida na parte de previdência, em que vem os auxílios maternidade, o auxílio desemprego e inúmeros outros. E a parte assistencial, onde vocês estão inseridas de uma forma muito mais visível, é aqui nessa parte assistencial, em que é um dever do Estado, é um direito do cidadão, de todos aqueles que necessitarem e independe de contribuição. Ou seja, a pessoa, por exemplo, para ter alguns direitos previdenciários, se aposentar, ela tem que contribuir para o INSS. Muitas vezes, para ter alguns benefícios, como, por exemplo, auxílio-desemprego, você precisa estar ali contribuindo para o INSS. E já nessa parte assistencial, com todos aqueles exemplos que eu mostrei no slide anterior para vocês, eles não dependem de contribuição nenhuma. É uma parte de assistência em que independe de contribuição, que é um direito de todas as pessoas que precisarem e que é um dever do Estado realizar essa assistência. Então, esse sistema nacional de proteção social, ele é organizado dessa forma. Professor, então quer dizer que o profissional de serviço social, ele não está inserido aqui dentro da saúde, não está inserido dentro da previdência? Sim. O profissional de assistência social hoje, ele está inserido em todos os setores da sociedade, inclusive dentro da escola, existe assistentes sociais, dentro dos hospitais existe assistente social, às vezes até dentro das grandes empresas já existe a presença do assistente social, realizando inúmeros serviços para a população. Então,
Essa é uma hierarquia que acontece dentro do nosso país, em que é organizado dessa forma. Bom, se não ficou claro, eu espero que com esse slide fique claro a diferença. Então, essa política nacional de assistência social, como eu falei para vocês, ela é efetiva por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas das pessoas. A assistência social, como eu falei para vocês, aqui nesse slide, é um dever do Estado, é um direito do cidadão, é financiado pelo agente público, ou seja, pelo Estado, é sistemático, contínuo, então é algo que não para, sempre vai estar presente dentro da sociedade e é um direito que está ali para quem necessitar. Então, isso é a política de assistência social, diferente da ação social ou do projeto social, em que ele tem um caráter de voluntariado, de filantropia, doação, ele não é contínuo, ou seja, ele é pontual, ele existe uma vez ou outra, então ele não está presente todos os dias na sociedade. Existem ações sociais que são de caráter permanente, mas a sua maioria não tem esse caráter contínuo. É de uma forma pontual e acontece conforme a carência das pessoas. Ou seja, aquela comunidade está precisando de uma assistência médica. Vamos fazer uma ação social, um projeto social que leve a assistência médica para aquele local. Levou assistência, pronto, acabou. Então, essa é a diferença básica entre uma ação social e uma assistência social, em que essa ação social ela é promovida através de projetos sociais. Então, espero que tenha ficado claro essa diferença. Hoje, para esse primeiro momento, qual vai ser a atividade de vocês? Vocês devem destacar, procurem aí um projeto social que faça parte da realidade de vocês e que ele possa contribuir para uma sociedade melhor. E você fala um pouco sobre esse projeto e a sua importância. Pode ser um projeto que você já participou, um projeto que um parente participou. Ah, professor, mas eu não consigo visualizar nenhuma ação social, nenhum projeto social dentro da minha cidade. Você pode citar um outro exemplo de outra cidade do Brasil ou do mundo. Não tem problema nenhum. Então, a atividade do fórum é você falar um pouco sobre um projeto social e de que forma ele pode contribuir para uma sociedade melhor. E de preferência que esse projeto social seja da realidade de vocês. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, você pode falar de qualquer outro. E de uma visão do curso de vocês, dessa parte assistencial. Bom, nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento de aula. No segundo momento, eu vou apresentar para vocês como nós podemos elaborar um projeto social de uma forma simples, de uma forma estrutural. Então, aqui nós não dá tempo mostrar para vocês como organiza-se, como escreve um projeto de uma forma detalhada, mas eu vou mostrar para vocês a estrutura, a introdução do projeto, a metodologia, o cronograma, o recurso. Então, todos os itens que possam ter. Hoje é muito comum você achar na internet projetos sociais, em que você pode usar como base, mas eu vou mostrar para vocês essa estrutura. No mais, muito obrigado. Nós praticamente finalizamos aqui a ementa da disciplina com esse conteúdo de projetos sociais e que eu vou mostrar para vocês a estrutura quando nós retornarmos no nosso segundo momento. No mais, não esqueçam do nosso combinado lá no início da aula em entregar a atividade de uma forma pontual para que eu possa passar as notas para a instituição, para que vocês possam já iniciar a próxima disciplina sem nenhuma pendência. Então, nos vemos daqui a pouco. Até mais!